obrigada, Pai, por nos proporcionar este momento em Tua presença. Amém, Senhor. Clamamos, Pai, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, para poder compreender a Tua mensagem para nós neste dia, Pai. Amém, Senhor. Clamamos a misericórdia do Senhor, o perdão pelos nossos pecados novamente, Pai. Reconhecemos e sabemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Amém. Precisamos, Pai, refletir o caráter do Senhor. E nós entendemos que a nossa família, Pai, necessita a cada dia buscar o conhecimento do Teu Santo Evangelho para alcançar, Pai, aquilo que é o plano do Senhor para nós. Amém. E tudo isso, Pai, nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amor, você pode ler para a gente? Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja o maior dentre os fatores educativos. Queridos, qual é o maior fator educativo para a transformação do nosso caráter, da nossa vida espiritual diária? Qual é? A família. Talvez a gente pense que precisa viajar para tal lugar, ou fazer isso, fazer aquilo, gastar o dinheiro que não tem, sendo que Deus nos dá a oportunidade do quê? De no dia a dia, lavando louça, carpindo, cuidando da esposa, dos filhos, ter o quê? O caráter transformado à imagem e semelhança de Jesus. Mas por que nós não fazemos isso? Por que talvez a gente pense que a nossa obra é lá fora? É ir. É claro que nós temos que pregar. É claro que nós temos que dar estudo. Sim ou não? Sim. Mas primeiro onde? Em casa. E isso dói, né? Porque é olhando para o olho da sua esposa, do seu marido, é que você vê quem você é. É quando nós vemos o quanto nós estamos distante de Cristo. Porque com seu vizinho, você talvez num primeiro momento não se ira. Com seu vizinho, você segura e mede as palavras, talvez. Mas com a sua esposa, com seu marido dentro de casa, não. E isso machuca quando nós passamos a prestar atenção. Talvez também tenhamos filhos em casa que acompanham isso diariamente. E queridos, como a família é o maior fator educativo, eles também estarão crescendo com esse exemplo. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar para a gente de que as nossas obras vão ser provadas. As nossas obras serão provadas. Talvez alguns tenham obras, né, de ouro, palha, prata. O fogo vai provar. A cada dia a nossa fé é provada e nós precisamos estar firmados em Cristo, tendo consciência de que nas pequenas coisas que Deus coloca em nossa vida está a diferença para transformarmos o nosso caráter. Talvez a missão que nós colocamos na cabeça, de que temos que fazer, de que temos que avançar, só nos será concedida quando nós dermos valores onde? Nas pequenas coisas que Cristo coloca diante de nós. Deus intenciona que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Lares cristãos, fundados e conduzidos de acordo com o plano de Deus, acham-se entre os mais eficazes instrumentos na formação do caráter cristão e para o progresso de sua causa. E perceba que o carcereiro, sabendo de que no meu lar precisa ter esse poder, ele entende que o lar precisa ser fundado com base em Cristo Jesus. Porque senão, queridos, fatalmente, cedo ou tarde, nós vamos
colher o que estamos plantando. Cedo ou tarde, querido, os nossos atos hoje irrefletidos, por menores que sejam, farão toda a diferença. Nós pensamos, a nossa filha Esther está sendo gerada e desde sempre ela já sente a influência dos pais. Queridos, o quanto isso é difícil. Eu me lembro que com uns 4 anos, 5 anos de idade, eu cheguei em casa, estava brincando, lembro de uma vaga cena nesse sentido, e eu entro no carro do meu pai, e eu vou mexer no porta-luva do carro do meu pai. Meu pai não estava fazendo alguma coisa em casa, e aí eu encontro um calendário de mulher pelada. E eu tinha ali 4, 5 anos. Quando eu encontro aquilo grava na minha mente. Hoje eu tenho 33. E essa cena é impressa na minha mente. De repente, eu começo a receber visitas em casa, ainda pequeno. Minha mãe mexia com costura, alguma coisa nesse sentido. E eu lembro que algumas mulheres iam até em casa. E sabe o que eu comecei a fazer? Agachar e olhar por debaixo da saia delas, com essa idade. E aí eu cresço um pouco mais, de repente, meus pais talvez, para quererem ficar em casa, sozinhos, namorarem, né? O filho já está um pouco mais velho, 8, 9 anos, me deixavam ir posar na casa da minha avó. Eu ia para a casa da minha avó, e lá meu tio, mais velho do que eu, e todo sábado à noite ele assistia num determinado canal filmes pornográficos que passavam naquele momento, naquele horário. E eu estava lá e fazia o quê? Assistia junto. Mas na cabeça dos meus pais, está tranquilo, está com a avó, está seguro. Essas pequenas coisas o diabo usa e imprime em nós a vontade dele. E quando nós nos unimos, queridos, nós trazemos toda essa bagagem. Eu tenho as minhas, a minha esposa tem as delas, vocês têm as suas, mas o fato é que hoje nós temos que ser representantes de Deus na terra, não individualmente, somente individualmente, mas como um lar, porque um lar cristão fundado e conduzido de acordo com o plano de Deus se acha entre o quê? Um dos mais eficazes instrumentos para transformar o nosso caráter. Nossa obra para Cristo deve começar com a família, no lar. Não existe campo missionário mais importante do que esse. Queridos, na tua casa, talvez como a do Tiago, usando o exemplo, Tiago, um cômodo, um quarto, que é a sala, cozinha e o banheiro. No seu lar, não interessa se são 10 cômodos, não interessa se é numa barraquinha, no seu lar, o poder de Cristo tem que ser transformador. No seu lar tem que brotar a graça de Cristo para que nós possamos avançar adiante, levando o Evangelho de Jesus. Não adianta achar que vai ser de outra forma, porque não vai. Se não começar lá dentro, não vai mudar. Só que a gente é apressado. A gente quer sair, a gente quer avançar, a gente quer dar a volta ao mundo. E deixa de lado aquilo que é mais importante. Deixa de lado a oportunidade que Cristo nos deu para estarmos lá com Ele, na Canaã celestial. Queridos, no lar é o nosso principal e primeiro campo missionário. Não interessa se você tem 2 anos de casado,
como eu e minha esposa, ou se você tem 70. A cada dia que nós nos deparamos com Cristo, nós precisamos nos quebrantar e crescer. Precisamos avançar segundo a vontade de Deus. E quantas vezes nós queremos encher a nossa agenda com tudo de compromisso, né? E aí você chega feliz para o irmão da igreja, tem 30 estudos bíblicos, não tem mais tempo, sabe? Parece que chega feliz da vida, mas nem olha para a esposa em casa, ou a esposa nem olha para o marido em casa. Os filhos, vêm os pais juntos de vez em quando. Como vamos crescer entendendo o que é a família, da forma com que Deus deseja? São essas coisas que começam a entrar na nossa mente. E aí talvez quando você se pega tendo que lavar uma louça, você acha que está perdendo o quê? Tempo. Por quê? No lavar a louça eu não aprendo nada. O que Cristo tem a ver com o Rafael lavando a louça? Querido, nas pequenas coisas, nos detalhes, Cristo está ali com você. Sabe o que é arear uma panela e ficar pensando na tua vida com Cristo? É você entender que aquele bem ali material, Cristo te deu para você preparar o seu alimento. Daquela panela é preparado o alimento para os teus filhos comerem. E a gente não dá importância para as pequenas coisas. O cristão que o é em sua vida particular, na renúncia diária do eu, em fé e piedade, em fidelidade nas coisas mínimas, que na vida familiar representa o caráter de Cristo, esse pode ser mais precioso aos olhos de Deus que o missionário ou mártir de fama mundial. Queridos, é ou não é claro? Sim ou não? Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Então fala um amém bem forte. Amém. Amém. É doído, não é? Sim ou não? Sim. Mas a cada dia brota dentro de nós o quê? Uma esperança. Queridos, nós podemos estar aqui reunidos todos juntos, louvando a Deus, participando da Santa Ceia, confessando os nossos pecados, para quê? Para nós sairmos daqui fortalecidos com o poder do Espírito Santo, para que haja uma verdadeira transformação, uns orando pelos outros, para que nós possamos crescer juntos. Quem sabe no próximo ano, se Cristo não voltar antes, nós estejamos aqui mais fortes do que esse ano, que possamos trazer testemunhos de que a nossa casa foi restaurada, porque nós vimos que o Espírito Santo entrou em nosso lar. Nós submetemos a nossa vontade a Cristo e a cada dia podemos caminhar com Ele. Querido, na vida familiar, o cristão deve representar o caráter de Cristo. Esse pode ser o mais precioso aos olhos de Deus que o missionário ou mártir de fama mundial. Abraçar sua esposa. Eu cresci mais no, vamos lá, se vira aí, faz a comida, estou saindo, tenho que fazer e tal. A minha esposa, não. A minha esposa já cresceu, como, amor? Ajuda a gente, por favor. Mimada. Protegida. A minha sogra, ela, até hoje, se deixar, ela prepara tudo com o maior carinho para a filha. Não é uma delícia isso? Sim ou não, pai e mãe? Aí, sim, os dois estão debaixo do mesmo teto. Um aprendendo como é que é a vida. Não, vamos lá, meu, tem que vencer, avança aí que... E ela, desde pequenininha, ai, mas... Quando nós não desejamos, dentro do fundo do nosso coração, entender que a minha esposa
Deus colocou na minha vida para transformar o meu caráter e dar um equilíbrio naquilo que Ele já sabe desde o ventre da minha mãe que eu já tenho e que precisa ser lapidado, e também a minha esposa ter a mesma visão a meu respeito, nós nunca vamos conseguir o quê? Atingir um equilíbrio e a vontade que Deus deseja para a transformação do nosso caráter. E aí nós brigamos, nós discutimos, nós falamos o que não devemos, e as coisas ficam plantadas no nosso coração. A primeira obra dos cristãos é serem unidos na família. Então a obra se deve estender a seus vizinhos de perto e de longe. O que será que nós temos que resolver no nosso lar? Sabia? Talvez valha a pena nós meditarmos nisso antes de voltarmos para lá. Para que quando a gente coloque o pé dentro de casa, na verdade, o joelho dentro de casa, seja uma vida em família, em oração. Porque é somente pelo poder do Espírito Santo que o teu filho vai voltar. É somente pelo poder do Espírito Santo. Eu vejo os irmãos orando 30, 40 anos, e sabe o que me dói? De saber que talvez tenha sido um ato e refletido lá atrás, que fez com que isso estivesse acontecendo hoje, e a gente tenta arrumar, tenta consertar, e parece que não tem força, e parece que a gente não vai vencer, parece que a gente não vai conseguir avançar. Querido, nós precisamos lutar, ainda há esperança. Nós precisamos nos unir. E essa união, queridos, quanto mais intimamente forem unidos os membros da família em sua obra no lar, tanto maior será a influência que pais, mães, filhos e filhas exercerão fora dele. Aí o irmão, e aqui eu falo da nossa experiência, queridos, nós passamos, vamos fazer um final de semana de oração em determinada igreja. Vamos fazer. E quando não acontece uma determinada situação em que nós somos, cartas vivas, e as pessoas estão todo o tempo nos observando, para ver se as coisas de fato são assim. E o pai e uma mãe, pregando o evangelho, fala bonito. Prega com toda a sua força, com todo o entendimento. Mas quando a gente olha para o filho, não é nada daquilo que está saindo da boca dos pais. Será que pode isso? Isso é coerente? Mas a gente gosta de estudar. A gente gosta de ir atrás de mais informação, de mais conhecimento. Enquanto isso, o nosso pequeno cresce de forma totalmente diferente. E onde está a graça? Aí o filho de 8 anos bate no amiguinho que ele conheceu agora da igreja, porque ele está cansado de ficar viajando para lá e para cá. E aí o testemunho, como é que está escrito aqui? Tanto maior será a influência que os pais vão ter na sua missão. Mas isso só acontece quando? Quando formos unidos em casa, no lar. Vamos fazer a leitura de 1 Timóteo 3, 4 e 5. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição como toda a seriedade. Porque se o homem não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Queridos, esse é um segundo ponto que nós queríamos falar a respeito disso. Nós ficamos olhando para dentro da igreja, porque aqui é o nosso lugar, até a volta de Jesus. Nós ficamos olhando para dentro da igreja e nós nos deparamos com uma diversidade de pessoas, e que ali se reúnem para adorar a Deus. E todos nós temos falhas. Mas o fato é que quando nós buscamos conhecimento,
Se nós não buscamos conhecimento pelo poder do Espírito Santo, nós abrimos os nossos olhos não para ver os nossos defeitos, mas abrimos os nossos olhos para ver o defeito dos outros. E a igreja, queridos, começa onde? Onde começa a igreja? Em casa. Se a igreja é o que é hoje lá, é porque o nosso lar reflete aquilo que está acontecendo lá. Consegue entender, queridos? Mas o que é mais fácil? Dobrar o joelho no chão e consertar a minha casa? Ou botar a culpa no pastor? No ancião? No membro da igreja? O que é mais fácil? Renovar o meu lar pelo poder do Espírito Santo e viver sem precisar abrir a boca, quando necessário, pregar? Ou colocar a língua, a boca no trombone e mostrar os defeitos que estão acontecendo lá na igreja? Queridos, e assim nós vamos caminhando, assim nós vamos avançando, deixando de lado aquilo que é o mais importante. No lar é posto o fundamento da prosperidade da igreja. As influências que regem a vida no lar são levadas para a vida da igreja. Portanto, os deveres religiosos devem começar no lar. No lar é posto o fundamento da igreja. Você não quer transformar a igreja? Sim ou não? Não quer lutar lá dentro para que a gente possa vencer? Toda a igreja refletir o caráter de Cristo? Sim ou não? Então vamos começar pela nossa casa. Não se preocupa com a casa do pastor, ora por ele. Não se preocupa pela casa do ancião, ore por ele. Transforme e busque pelo poder do Espírito Santo renovar a tua. Porque aí é a influência, esse é o meio que Deus te deu para transformar o seu caráter. Não é a casa do pastor, não é a casa do ancião, é a nossa casa, é a casa que Deus nos deu, é o nosso lar. Ali está o tesouro precioso que Deus nos concedeu para a gente mudar. Nem todos os que professam guardar o sábado serão selados. Muitos há, mesmo entre os que ensinam a verdade a outros, que não receberão na testa o selo de Deus. Nessa sequência de texto aqui, percebam a sutileza que ela vai trazendo para nós. As características e cuidados que esse povo tem. Então, guarda o sábado, ensinam a verdade, e ainda assim não serão selados. Ela continua acrescentando outras informações, outras características desse povo. Tinham a luz da verdade, souberam a vontade de seu mestre, compreenderam todos os pontos de nossa fé, mas não tiveram as obras correspondentes. Tinham a luz da verdade, sabiam tudo aquilo que Deus havia ministrado por meio da palavra, mas mesmo assim não serão selados. Davam estudo bíblico, faziam o que faziam, mas não serão selados, porque as suas obras não eram correspondentes. E aí isso aqui me fez parar. Deveriam ter dirigido sua casa segundo os mesmos princípios, para que por meio de uma família bem ordenada, pudessem apresentar ao mundo a influência da verdade no coração humano. Deveriam ter o quê? Dirigido a sua casa com os mesmos princípios que pregavam. Não adianta eu ter um amor com o vizinho e não ter amor pela minha esposa e cuidando daquela que faz o meu alimento em casa. Você pode achar que é insignificante a tua esposa ter acabado de limpar a casa, mas você, porque estava lá carpindo, acabou pisando e sujando, você acha isso... Mas isso não, se você não dá valor, sabendo que a tua função lá fora é importante tão quanto... e a tua esposa é mais, inclusive. Dentro de casa, para trazer o alimento para você, para manter a tua casa em ordem, a tua casa limpa, é nessas coisas que aí nós vamos poder aprender as maiores que Cristo quer revelar para nós. Então, talvez seja o caso da gente começar a dirigir a nossa casa segundo os princípios, segundo a luz que nós já temos.
E eu gosto muito de estudar, e às vezes eu passo a noite estudando e vasculhando, querendo conhecer mais. Só que aí quando eu olho para a minha casa, 10% eu estou fazendo. Quando eu estou pregando, eu começo a reparar, mas isso aqui eu não estou fazendo, e eu estou falando para as pessoas, mas lá em casa eu não estou fazendo isso. E a minha esposa tem tentado me falar, mas vamos estudar, vamos avançar, o Evangelho tem que seguir. Queridos, o Evangelho tem que seguir, nós temos que estudar, a obra tem que avançar, mas o seu lar é sagrado, é santo, e precisa ser preservado, precisa ser cuidado. Temos que cuidar das nossas ovelhas. Sei que a maioria de vocês são líderes, sei que a maioria de vocês buscam o poder do Espírito Santo para levar aquilo que Deus já concedeu para vocês. Então vamos colocar os mesmos princípios em casa. Temos aqui jovens solteiros, buscando casamento, são noivos, querem ter essa comunhão, essa unidade, e é tão importante saber que cada detalhezinho no seu lar precisa ser santificado para Cristo. E às vezes até na nossa inocência, nós não entendemos isso. Por exemplo, nós somos casados há 2 anos, eu sou adventista do sétimo dia há 4 anos, vim da Igreja Católica Romana, minha esposa há 3 anos é adventista, também veio da Igreja Católica Romana, nós casamos, e aí conhecemos a verdade, fomos conhecendo a verdade ao longo desses 2 anos, sítio, alimentação e por aí vai. Mas a gente havia comprado um apartamento, estávamos mobiliando o apartamento, tudo novinho, gostosinho, nosso lar, o aconchego. E aí nós vamos comprar televisão. Quando chega a televisão em casa, a caixa bonitona, né? Agora é só colocar no painel, já está lá, tudo preparadinho, tudo planejadinho. A gente abre a caixa da TV, coloca lá, liga a tomada, liga a televisão, de repente parece um monte de rainha na televisão assim, e tudo converge para um pontinho. De algum jeito providencial, relaram ali na caixa e perfurou a caixa e furou a tela da TV. Mas um furinho assim minúsculo, que ela desligada você não vê. Só viu a hora que ligou e ela fez aquilo. A gente olhou, nossa, TV. Que coisa, né? Vamos pedir outra então? Vamos pedir outra. Aí, veio quebrada a televisão, e aí nós queríamos que vocês entregassem outra TV para a gente. E levaram embora a TV. Então, vamos mandar a outra TV. 2, 3 dias depois, nós começamos a acompanhar alguns sermões, Daniel Spencer e por aí vai. E aí, nós vimos que talvez a televisão, talvez não, com certeza a televisão, talvez naquela época, não seja algo muito necessário para o meu lar. E aí, eu lembro da experiência que eu já tinha com relação à pornografia e essas outras coisas. Eu confessei para minha esposa isso. Até então minha esposa não sabia. Amor, a minha vida foi assim, assim, assado, desse jeito, com relação a isso. E pelo que eu estou vendo, a televisão dentro do nosso lar vai destruir o nosso lar. Mas, querido, a minha esposa não tem essa bagagem que eu tenho. Consegue entender? Ela poderia bater o pé e falar assim, você não tem, mas eu tenho. Quero assistir a Novo Tempo. Ela poderia falar qualquer coisa. A gente pode usar a TV para passar o slide, para dar estudo para alguém. A gente pode. Mas aí, eu e minha esposa, nós não íamos o quê? Pedalar na mesma direção. A minha esposa entendeu isso, a luta que o esposo dela tem em casa. E sabendo disso,
o que ela decidiu fazer. Então eu concordo de nós não termos televisão em casa. Queridos, talvez as pessoas que vão nos assistir, talvez alguns ainda pensem, mas isso não tem nada a ver. Queridos, tem tudo a ver. Como eu disse, são nessas pequenas coisas que o inimigo começa a entrar. E quando nós começamos a nos dividir, quando nós começamos a não caminhar da mesma forma, não só a nossa vida espiritual vai sofrer com isso, mas, querido, tem outras pessoas que dependem daquilo que nós fazemos dentro de casa. E assim é com a alimentação, assim é com todos os fatores educativos que Cristo nos coloca para nós voltarmos para Canaã celestial. É claro que tem individualidade. A minha esposa tem as lutas e as dificuldades dela. Muitas eu também não tenho, porque o meu caráter foi sendo transformado de outra forma. E o contrário. Mas hoje, se nós somos casados e decidimos seguir o mesmo Espírito, então a nossa transformação tem que ser sincera, fiel e verdadeira, em todos os pontos, em cada detalhe, seguindo juntos. Um lar cristão bem ordenado é poderoso argumento em favor da realidade da religião cristã. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Argumento que o incrédulo não pode contradizer. Eu sou formado em Direito, dou aula também de Direito de Família, e sou analista do Tribunal de Justiça no Estado do Paraná. E se tem uma coisa que o estudante de Direito gosta é do quê? De argumentar. Ele gosta de estudar, gosta de argumentar e avança nisso. Só que ali está dizendo que um lar cristão bem ordenado é um argumento que o incrédulo não pode contradizer. Querido, por mais que você saiba da natureza de Cristo, vão te contradizer. Por mais que você saiba de mensagem de saúde, por mais que você saiba carpir, por mais que você saiba tudo, vão achar... Mas olha, não dá para você plantar isso aqui assim por causa disso, eu já estudei assim, assim, assado. Querido, mas uma família bem ordenada não tem conversa. É ponto. É argumento que incrédulo algum vai contradizer. E às vezes, as coisas, de novo, estão na simplicidade. Agora, isso só acontece, queridos, em um lar que é bem ordenado. E aqui é um ponto muito importante. A mensagem do campo, por exemplo, é uma verdade, sim ou não? Já deveríamos estar vivendo, sim ou não? Sim. Mas talvez você tenha um monte de dívida por causa da sua vida passada. E aí descobre hoje. E aí eu escuto um irmão pregando, você tem que ir para o campo, você tem que sair, você tem que fazer isso, isso, aquilo. E aí entra no coração, não, tem que sair, você quer pegar, não, Ló pegou na mão e vamos lá, tem que fazer. Queridos, esse susto que aconteceu na vida dele, depois, foi porque o quê? Ele demorou no tempo certo. Quando era o momento de fazer, ele não fez. E aí agora a gente precisa fazer o quê? Sair correndo. E a gente sabe que foi pela demora dele que a esposa se perdeu. E quando a gente tende para um lado, eu demorei demais, eu tenho que sair correndo. Ou eu fico demorando demais, estou enrolando demais, sou muito lento. Quando a gente fica nesses extremos, Satanás avança e tem poder. Então tem que haver o quê? Equilíbrio. Eu tenho que ir para o campo, mas tem que ser o quê?
bem ordenado. Eu tenho que restaurar a minha saúde, viver a saúde que Cristo já me revelou. Sim ou não? Mas tem que ser com ordem. Eu tenho que mudar o meu vestuário, mas tem que ser com ordem. Cuidando de cada detalhe, não apavorando as coisas, não na loucura, porque aí não há sabedoria. As coisas têm que ser discernidas. É claro que há dificuldades, com certeza há, mas Deus sempre vai abrir o caminho. A mensagem do campo, por exemplo, temos que avançar para o campo conforme Deus abre as portas. Talvez você tenha condição financeira, e aí parece que é fácil, porque daí você compra um sítio, você tem dinheiro, você escolhe o local, você faz isso, faz aquilo. Mas será que foi a vontade de Deus? E é nesses detalhes que, quando nós não fazemos as coisas que Deus nos revela de maneira bem ordenada, é que nós não conseguimos avançar. E muitas vezes precisamos retroagir. E quando fazemos isso, o que acontece? Com a obra, nós podemos nos arrepender, pedir perdão, e haverá perdão, queridos, mas aquilo que plantamos, talvez, não tenha o mesmo efeito. Muito embora nós obtenhamos o perdão de Deus, a influência que nós fizemos fora do lar, pode ter sido o quê? Devastadora. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Que nós a cada dia possamos avançar e seguir adiante, com a certeza de que, se nós orarmos e buscarmos do fundo do nosso coração essa renovação, nós seremos transformados. Se nós olharmos para quem está do nosso lado, lá na nossa casa, e buscarmos essa renovação por aquilo que a pessoa já está gritando: olha, você precisa mudar isso, isso não está certo. Dobra o seu joelho, peça para Deus. Cuida da tua casa agora. Cuida lá do teu lar, das tuas crianças. Prega o evangelho também, mas primeiro com uma família bem ordenada. Queridos, lá no céu, a gente já ouviu muito sobre isso, né? Cadê o vizinho que eu te dei? Essa é a pergunta? Queridos, o sacerdote prepara a esposa. Para quê? Para apresentá-la. Pura, santa, irrepreensível. Varões dessa igreja, o inimigo só entra em casa quando o homem valente é o quê? Amarrado. É aí que o inimigo entra. Porque se o homem valente não é amarrado, o inimigo não tem vez. Queridas irmãs, do fundo do meu coração, um anjo na terra não queria missão. Ele poderia, né, ir para a África, não, eu poderia fazer isso, eu tenho que pregar assim, eu poderia ter assado, mas qual é a missão que ele pede? Se ele pudesse cumprir isso aqui como ser humano, ser o quê? Mãe. Consegue entender a simplicidade? Que possamos abrir os nossos olhos para isso. Restaurar o nosso lar, restaurar a nossa casa. É claro que tem muitas experiências e tem muito conteúdo para tratar sobre isso, mas o que a gente queria trazer para os irmãos e quem sabe numa outra oportunidade aprofundar mais esses detalhes: cuidem do vosso lar em primeiro lugar. Cuidem do vosso lar.
Talvez a gente fique com as mensagens na cabeça, só assim, mas aquele que amar pai e mãe mais a mim não é digno de mim. Mas a primeira discussão, a divisão mais forte vem da onde? De casa. Mas então a gente vai imprimindo dentro de nós algo que muitas vezes não é isso, como o irmão ontem falou, talvez não seja bem isso que a gente tem que ouvir. É claro que isso vai acontecer, sim ou não? Vai. Mas não precisa ser com a tua casa. Consegue entender? Não precisa ser no teu lar. Quem disse que precisa? Vemos a experiência de Noé, vemos a experiência de Ló, vemos a experiência de Jacó. Um ponto que me chamou muita atenção dentro desse estudo foi o fato de que Jacó, quando ele reencontra com o irmão dele, meditando sobre esse texto, eu pensei, ele vai dar um abraço no irmão dele e vai sair andando com ele, quantos anos sem se falar? Quantas experiências tinham? Que motivos eles não tinham para sair andando, conversando, felizes? Mas Jacó disse o quê? Vai na frente, porque eu tenho filhos pequenos, eu tenho a minha esposa, e eles não vão andar no mesmo ritmo que nós. São os detalhes, queridos. Isso só é possível com o joelho no chão. Isso só é possível com oração, jejum, entendendo, discernindo. Mas tem de bom ânimo, querido. Não somos nós que vencemos o mundo. Foi quem? Cristo. Você crê nisso? Você crê nisso, amor? Sim. Amém. Nós cremos nisso. Nós estamos aqui para nos alimentar e viver o Evangelho da forma como tem que ser vivido. E eu tenho certeza que você vai sair daqui, vai chegar no teu lar e vai buscar da força do alto para receber a chuva lá dentro, para receber o poder do Espírito Santo lá dentro do teu lar. E aí nós vamos sair unidos. Seja de onde você estiver, lá da Bahia, do Paraná, do Espírito Santo, de onde for, imbuídos pelo poder do mesmo Espírito, unidos na diversidade, nós vamos avançar. Você tem suas lutas que eu não tenho, mas somos unidos em Cristo. Nós somos diferentes, mas somos unidos em Cristo. Vocês têm mais experiência do que eu, mas nós somos unidos em Cristo. Eu cresço com vocês e juntos nós avançamos. E querido, não foi à toa que você saiu do seu lar para estar aqui hoje, nesse momento. Foi para salvar tu e a tua casa, que Cristo te trouxe aqui. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficarmos de joelhos e fazermos a nossa oração. Pai eterno, maravilhoso Deus, que bênção maravilhosa, Senhor, estar aqui nas horas sagradas do Teu santo sábado, meditando e aprendendo no Teu santo Evangelho, Pai querido. Os nossos queridos irmãos aqui têm dificuldades, como eu e a minha esposa temos as nossas, Senhor. Mas aqui estamos nós, na melhor posição que o cristão pode adotar, de joelhos diante de Ti, Senhor, clamando o Teu poder. Pai querido, restaura a nossa vida, Senhor. Pai querido, transforma o nosso coração, tira o nosso coração de pedra, nos dê um coração de carne, um coração vivo de amor, graça e misericórdia, Senhor Deus. Que possamos colocar toda essa influência no nosso lar, restaurando os nossos queridos, Pai querido. Santo e eterno Deus, derrame uma bênção especial sobre os varões que aqui estão, Senhor Deus. Que esses esposos, que esses pais, sacerdotes do lar, ministros da Tua santa, querida e amada igreja, possam reconhecer, Senhor Deus, a dependência total que há em Cristo Jesus. Pai querido, por favor, abençoa as esposas, as auxiliadoras, as mães que aqui estão. Pai querido, que Teu Santo Espírito possa convencê-las de que esse é o ministério delas.
Pai querido, essa é a obra que elas precisam fazer nos seus lares. Pai amado, santo e eterno Deus, cada filho teu que aqui está, precisa imensamente, Senhor, do teu santo e infinito poder. Pai querido, nós rogamos, ó Pai, o teu poder. Cuida da tua igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, com a nossa família, dentro da tua igreja, levar o Evangelho. Fora da tua igreja, para os incrédulos, Senhor, que estão aguardando ansiosamente nós vivermos aquilo que pregamos. Que o Senhor nos dê essa força, Pai. Como Paulo e Silas estavam naquela prisão, louvando, orando, mas cheios do Espírito Santo, que assim também agora, Pai querido, possamos sair daqui clamando em plenos pulmões e principalmente vivendo em casa uma vida santa e pura, segundo a tua boa, agradável e perfeita vontade. Tudo isso, Pai querido, amado e santo Deus, nós te pedimos, Senhor, não porque haja mérito algum em nós, Senhor. Pelo contrário, Pai querido, clamamos essas bênçãos, essas poderosas bênçãos que o Senhor vai nos conceder, pelos méritos do nosso querido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos.